pessoal, estamos aqui hoje com mais um GabiCast. Essa temporada desse GabiCast, ele tá muito especial. Deus está trazendo para cá mulheres, em breve os homens também, que têm assim, histórias fantásticas com Deus, tem experiências para contar, tem coisas para a gente compartilhar. E não é diferente hoje, porque eu tô aqui, tive o presente, a alegria, né, de receber aqui, de estar recebendo aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver ela entrando. E a gente tá se conhecendo hoje pessoalmente, a gente já se conhece dos outros falarem, né? Mas hoje a gente tá aqui se conhecendo um pouquinho pessoalmente, né? E pra mim é uma honra, é uma alegria estar recebendo essa mulher aqui que tem tanto pra contar pra gente, tem tanto pra desmistificar com a gente paradigmas, coisas, né, que foram criadas e que ela mesma tá vencendo. Você vai ver, você vai conhecer a história dela. Desde já eu quero agradecer vocês, aproveitar para agradecer a adesão do livro. Gente, muito obrigada, tá um sucesso, né, para honra e glória de Deus. Tem muitas pessoas comprando o livro, dando de presente. Tenho recebido muitos feedbacks por causa das histórias que estão ali, não só a minha, mas de tantas mulheres, né? Vocês vão ver muita novidade chegando. A gente vai ter algumas dessas mulheres vindo para Teresópolis para estar ministrando comigo e falando da sua história aqui, né? Elas que estão no Brasil inteiro. Então, assim, tá muito legal esse momento que a gente tá vivendo de unir forças, né? Porque juntos mesmo nós somos mais fortes. Quando a gente entende que o reino é isso, não se trata de mim, se trata de nós. Não se trata do meu nome aparecer, se trata do nome dele, se trata da história de tantas pessoas. A gente consegue alcançar um público tão maior. Então, assim, se você conhece alguém que acha que esse livro vai ser legal, chama a gente no direct, a gente, né, vai ter a maior alegria em compartilhar essa história com você, tá? Mas, continuando aqui, eu vou deixar ela se apresentar. E a gente não tem nada programado. Nós vamos seguir o fluxo aqui, porque eu quero conhecer hoje, junto com vocês, e vibrar, né, um pouquinho da história dela. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem quem é. Olhando para aquela câmera ali. Olá, pessoal. A paz, pastora. Me chamo Natália Fel. E antes de ser empreendedora, eu fui piloto de aviões. Isso que eu quero saber. Casada, tô com uma filhinha de 3 meses e tá sendo assim, uma bênção a minha vida, né? Exatamente tudo que Deus falava comigo no coração e graças a Ele tem sido assim realmente honrado, né? Então Ele tem me trazido todas essas alegrias, essas conquistas, tudo assim fruto de muita oração. Então sou muito grata aí por tudo que vem acontecendo e eu sei que é fruto de muita fé. Então se você tá com a sua fé abalada, começa a orar no dia de hoje. Que Deus com certeza vai realizar grandes coisas na sua vida e realizar todos os sonhos do seu coração, assim como tem feito, constantemente. Já começou liberando a palavra. Esse é o primeiro podcast, né? É. Ah, gente, olha que honra que eu tô tendo. Vou abrir o caminho dos podcasts para essas mulheres. Amém. Aí. A gente tá com alguns podcasts na cidade que começaram depois que a gente começou esse propósito. E elas sempre vão pros outros também, sabe? Eu acho isso muito legal, essa troca que a gente tem também. Sim. Mas me conta, você começou com uma chave aí que de tudo já quebra muito paradigma, né? Você foi piloto de avião. Me conta como você começou, né? Você quando era pequena, quis ser. Como é que é isso? Me conta. Foi um sonho de pequena, de criança. Quando eu vi minha prima, comissária de bordo da Varig, entrando na sala da minha tia. Da Varig. Aquele luxo, aquele glamour todo. Eu olhei pro uniforme dela, eu tinha 3 anos de idade. E aí eu decidi que eu queria ser aquilo, ser aeromoça, né? E aí, com o passar do tempo, eu virei a minha chave para ser piloto de aviões. Isso muito pequena também. E meu avô, ele era da aeronáutica e era piloto de aviões. Só que eu não sabia, porque ele faleceu antes de eu nascer. E comecei ali a minha história. Meus pais, na época, não tinham dinheiro para poder bancar as horas de voo, né? Porque é um curso... Você paga, é muito caro. É um curso muito caro. E, de toda forma, o que eu fiz? Vou ser primeiro comissária. E foi o que aconteceu. Com 18 anos de idade, eu fui morar em Fortaleza, sou carioca. Aí fui para Fortaleza. Comecei a estudar para ser piloto em casa. Porque tem uma parte para piloto privado, você pode não ter o curso e ir para a sala de aula estudar, a parte teórica. Então, eu não tinha dinheiro nenhum, porque foi me prometido ter um salário de R$2.000, isso em 2002.
Pô, pra uma pessoa de 18 anos, uma menina... Naquela época era um amor, né? E chegando lá eram R$600. Mas você foi pra Fortaleza por causa disso? Pra ser comissária. E de comissária, eu estudar para ser piloto, para juntar dinheiro. Eu tinha que começar na aviação. Quais são os requisitos pra ser comissária? Sempre achei lindo, mas eu nunca soube. Eu pensava assim, eu sou baixinha, não posso ser. Uma época, sim, eles prezavam muito pela altura, mas depois não. Então, o requisito é você fazer um curso de comissários, passar para a ANAC, na prova da ANAC, e aí, com isso, você distribui seu currículo no mercado para você poder ser chamado e fazer a seleção da empresa. Então, hoje está muito mais tranquilo. Algumas empresas também não requerem idioma, mas antigamente era obrigatório, então tive que estudar inglês para isso. E aí, chegando em Fortaleza, eu comecei a estudar para ser piloto de aviões. Então, de 2000, você chegou lá a 600. Vontade de correr, 600. Né? Foi assim, uma época que eu passei realmente muito perrengue. Eu comia pão francês com manteiga e às vezes eu tinha o dinheiro ali para comprar um presunto para poder colocar no pão. Foi um momento assim de muito aperto. E foi morar sozinha também. Sozinha, longe da família. Meus pais não sabiam da minha situação financeira. Mas eu não tirava a vontade de ser piloto. Então passei na prova teórica, fiquei 2 anos morando em Fortaleza, me afundei em dívidas. Eu não sabia nem o que era SPC, Serasa, e quando eu falei para a empresa que não tinha condições de eu continuar lá, porque já estava entrando no nível de não me sustentar mais. Sim. E aí eles também atrasavam o salário, aí eu voltei, sendo que eu não tinha nem dinheiro para poder voltar para casa. Meu Deus. A gente tinha que pegar carona em aviões, cargueiros, para poder fazer o nosso retorno. E era assim que eu vivi lá durante 2 anos. E com isso que eu voltei, eu comecei a realmente colocar o currículo, fui comissária de bordo na TAM, linhas aéreas, e aí com isso, bom salário, eu comecei a investir nas horas de voo. E consegui realizar o sonho. E meu sonho real era voar na executiva, não era nem ser piloto de avião comercial, nada disso. E quando eu fui para a executiva, aí eu me deparei com outro cenário, o machismo, o preconceito por ser mulher. E, de fato, assim, não foi muito fácil para mim me deparar com aquilo, porque imagina, anos você focando num sonho, não foi fácil. Foram muitos, assim, eu quase não via meus pais. Foi muito forte para mim isso, né? Eram muitas horas de voo? Você precisa, assim, completar 150 horas de voo no curso. Mas depois você precisa fazer as horas adicionais para você conseguir um emprego, né? Então, assim, eu fui uma carioca, mas com 18 anos de idade saí do Rio para morar fora. Só voltei pro Rio casada, agora que foi com 30 anos de idade. Então, foram muitos anos longe da família, em questões mesmo da realização profissional. Sim. E aí, com isso, na aviação, eu vi tanto machismo até o ponto de uma seleção para poder voar um avião. O patrão chegou e perguntou assim, e se você engravidar, como que vai ser? Que isso? Exato, e aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu estava recém-casada, morando em Vila Velha, e meu marido morando no Rio de Janeiro. A gente se casou à distância, assim, né? A gente só se via nos finais de semana, que ele ia para lá para me ver. E aí eu também tinha que ficar 24 horas na cidade, porque piloto executivo, dependendo para quem você voe, aí você tem que ficar realmente ali, se tiver uma emergência, você já preparar todo o avião para poder trabalhar. E aí foi assim, eu comecei a colocar na balança, porque eu vi que eu estava num nível de insatisfação muito forte. E comecei a orar. Para Deus, eu falei, eu não sabia fazer mais nada. Desde pequena, eu sempre me dediquei para ser piloto de aviões. E aí, chegando quase aos 30 anos de idade, de repente você começa a ver que aquilo ali não estava gerando o que você... Exato. Então, assim, eu chorava todos os dias. Ligava pro meu pai e falava assim, não sei o que tá acontecendo, pai, mas eu não consigo mais me ver aqui. E aí, assim, vivendo um casamento à distância.
falei, como é que pode uma pessoa que quer ter família e agora não tá tendo a família, né, em si? Esperou tanto para ter uma família, né? Isso, e a gente começou a pensar em negócio. Meu marido sempre foi empreendedor, família empreendedora. Minha sogra tem negócio aqui em Teresópolis, ele é teresopolitano. E com isso, a gente começou a pensar assim, no universo de possibilidades. Até mesmo lá em Vila Velha, onde eu morava. Porque eu poderia continuar na aviação e ele ia morar lá e a gente ia abrir um negócio. A gente pensou assim, vamos montar um negócio de coxinha, de pote de coxinha R$1. Aí, não. Vamos montar, então, uma loja de lingerie. Também não. Vamos montar algo de chocolate. Também não. E aí eu visualizei o mercado da saúde e do bem-estar, que para mim tocou muito o coração. Quando eu cheguei num local, eu vi assim que existia um crescimento. Sempre fui muito focada em crescer profissionalmente. E eu pensei assim, poxa, aqui existe um crescimento profissional. Então, nunca tinha empreendido, nem sabia empreender. E Deus tocou no meu coração. Você vai cuidar de pessoas, você vai deixar de cuidar de pessoas no céu para cuidar na terra. Olha que lindo. Então, eu comecei realmente a empreender, como eu já sempre tratei clientes, né, as pessoas, os passageiros, que eu comecei a ensinar realmente atendimento ao cliente. Como você deve atender um cliente, todo o processo de vendas. Então, assim, eu sinto muito isso como um chamado. Sim, com certeza. De realmente ensinar as pessoas a ter se relacionarem, né? Não só o relacionamento, mas tem a questão de você colocar uma renda para dentro de casa. Quando eu comecei a empreender, eu tinha uma dívida de mais de R$40 mil. Porque com a aviação eu estava realmente muito depressiva. Tinha investido muito em cursos. E zero administração financeira. O brasileiro não aprende administração financeira. Então a gente começa a gastar mais do que pode e pega cheque especial. A gente logo coloca no cartão, parcela não sei quantas vezes, porque o cartão, quando bem usado, né? Ele é uma ferramenta que te auxilia em algumas questões. Mas a maioria das pessoas faz o quê? O cartão, joga tudo no cartão, só que você esquece que no mês tem a prestação, que você já está envolvida, mas é que você faz. Então, quando você vê, se você não tiver aquele controle, o cartão ele vira uma bola de neve, né? É desse jeito. E vive como se não tivesse amanhã, né? Exatamente. Aí o mês seguinte. E era assim. E tudo assim, bota no cartão, não é? Eu era viciada em cartão de crédito. Hoje eu não tenho cartão. Então, assim, eu aprendi a fazer um consumo à vista. E isso é super possível, porque... É super possível. Mas é uma coisa que eu tive que vencer na carne. E assim, eu comecei, todo mundo acha, a Natália começou a empreender, teve resultado, porque ela já tinha uma base financeira boa, era piloto de aviões, ganhava bem. Não, gente, você pode ganhar bem, tá? Você pode ganhar bem, mas gastar tudo. Então, é verdade. Não existe essa administração financeira. E foi exatamente isso que aconteceu. Comecei muito quebrada financeiramente. Meu marido não sabia das minhas dívidas. E foi então que a gente decidiu empreender e eu saí de Vila Velha. E ele falou assim, você vai deixar a aviação mesmo? Eu falei, vou, porque eu sinto que existe um chamado muito maior para mim na realização dos meus sonhos. Porque meus sonhos estavam todos enterrados. E eu não me via, eu me sentia um pássaro preso dentro de uma gaiola. Até por todo esse contexto que você viveu dentro da aviação. E foi assim, eu comecei muito quebrada financeiramente. Eu comecei a vender indo para salões. Eu tinha um produto que eu tinha que levava para salões. Eu ia para Copacabana, aqueles prédios... não, os prédios de lojas ali que tem ali na Santa Clara, tudo. Santa Clara, Eu, vamos supor, a 10 andares, eu entrava de loja em loja oferecendo meu produto. Aquele comercial lá, né, que tem muito, né? Você entra, ela vai subindo toda a vida, né? Exato. Então, assim, foi assim que começou a minha história de empreendedora. Realmente indo até as pessoas, panfletando na rua, tudo aquilo que as pessoas falam assim, eu não vou fazer, eu não sei se eu consigo. E assim, um dos lugares que Deus me levou
para poder fazer prospecção de rua foi exatamente no bairro onde eu cresci, que era o Meier, né? Que legal. Então eu fiz uma parte de um treinamento de vendas no Meier e uma parte era realmente panfletando na rua, você convidando pessoas para conhecer teu estabelecimento e tudo mais. E eu ficava assim, gente, as pessoas, os vizinhos que estão passando aqui devem estar assim, ué, mas a Natália não era piloto de aviões? O que ela tá fazendo aqui, né? Tipo assim, né? Tipo, olhar no status, né? No modus de status social, né? Porque só o nome, quando você fala assim, né? Piloto, isso traz um status, porque é muito impossível para muitas pessoas, né? E de repente, isso que você falou, né? Pois é. Mas eu aprendi muito, até mesmo dentro com os patrões que eu tive, a questão da humildade. Isso aí. Todos eles começaram do zero. Exatamente. Quando eu escutava as histórias deles, assim, que começaram do zero mesmo, do absoluto zero, e se tornaram grandes empresários, quando eu vi que eu poderia crescer como empreendedora, eu só lembro até hoje das histórias deles. Se for me perguntar assim, Natália, o que te inspira? Foram pessoas extremamente humildes, isso aí, que começaram do absoluto zero. Não se importaram com o que as pessoas estavam falando, exato, né? Exato. Então, por isso, quando você trabalha em prol de um objetivo, daquilo que realmente você deseja, que você quer, que é a certeza de uma oração, né, de um sonho a ser concretizado, a revelação, é exatamente isso que você está fazendo, pastora. É o sorriso. É você levar o sorriso, você vai ouvir muito não, mas você tá sorrindo. Você vai ver muita cara emburrada, mas a cara emburrada não é pra você. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela foi humilhada em casa, o marido bateu. Isso aí. E ela tá ali fechada. E a gente tem que compreender, a gente tem que sempre levar o nosso melhor vestido, que é o sorriso. É verdade. E foi assim que realmente eu fui me despertando pra empreender. E todo mundo fala assim, você tem vontade de voltar pra aviação? Não, só se o Senhor me conceder o meu jato particular. Aí eu poder a sua frota de executivos. E eu poder pilotá-lo. Mas fora isso, não tenho vontade nenhuma de voltar. Porque são ciclos, né? Eu acho que você ali naquele período que você ficou, também foi um período de maturação, de maturidade para você, né? Aonde você também ali pôde entender o que é resiliência, sim, né? Porque foi um sonho teu de pequena e que desde então você teve que lutar para ter. Mas estando ali, às vezes a gente alcança sonhos que estão no nosso coração. Quando a gente chega, a gente percebe que venci, mas não é só isso, né? Eu venci, eu consegui chegar aqui porque foi um sonho que eu batalhei. Mas quando você chega no local, muitas vezes você fala assim, não, tem mais que isso. Não é só isso. Exato. Não é só o sonho que eu tinha. Eu consegui chegar, mas e agora? Qual o sonho de Deus pra mim? Né? Mas falando um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que muita gente tem muita curiosidade. Você, ainda mais quando a gente fala de avião, né? Todo mundo fala assim, avião é o meio de transporte mais seguro da Terra e tal. Mas eu lembro de pegar alguns voos, meus pra fora, Deus assim já me deu a honra, a alegria, né, de pegar alguns voos longe. Eu não sei se você fala italiano, né? Também que você falou pra mim. Ela, gente, que coisa chique, que língua charmosa. Então você viajava pra fora, fazia. Você já pegou aqueles voos assim, dirigindo naquelas tempestades, aqueles negócios assim? Com grandes turbulências, já. Já? Como é que é isso? Me conta. É assim, pra gente que conhece toda a estrutura, a máquina, não, a gente não tem o medo, mas a gente tem que controlar o medo dos outros, isso, né? Isso aí. Então, assim, a gente tem, dentro da aviação, assim, o piloto em si, não só o piloto, mas o piloto e o comissário, eles são muito treinados, muito. É impressionante o número de horas de treinamento para todo tipo de adversidade. Então, assim, você entende que é uma inteligência emocional. Você tem que controlar o teu emocional ali. O avião pode estar chacoalhando, mas você controla, você tem toda uma paciência, uma sabedoria incrível. Tanto que muita gente fala assim, Natália, pode estar acontecendo o maior perrengue do lado, o mundo tá caindo, e é impressionante como é que você tá ali como se nada estivesse te abalando. Falei, isso foi muito treinamento dentro da aviação, porque é painel vermelho o tempo todo, é muito barulho, porque você tá treinando todas as emergências. Então, o simulador de voo... O teu nível de pressão vai lá em cima, né? Muito grande, muito grande. É como se você estivesse ali num confronto, assim, passando num tiroteio.
Então é a mesma coisa, imagina só se o avião agora tá cheio de luzes vermelhas, em pane, dizendo que tá caindo, que tá despressurizando, que a velocidade tá descontrolada. Você descontrola junto? Meu Se Deus. descontrolar Mas tem junto... gente que desiste no meio do caminho, não tem? Tem, mas como tudo. Tudo, né? Todas as profissões, tudo. né? Eu não lembro agora os dados, mas, por exemplo, as pessoas que ingressam numa faculdade e as que terminam, é impressionante. A porcentagem que termina é muito pequena. Então, assim, e a aviação não é um ambiente muito fácil também de você muito caro. Então, já existe, assim, um grupo de desistência. Mais seleto, né? De não levar até o final. Então, assim, para as pessoas que... Eu vi, assim, muitas histórias muito bonitas, sabe? De pessoas que passavam um dia vendendo as coisas para poder pagar suas horas de voo. Então, assim, são histórias muito lindas, assim, dentro da carreira. Mas é uma história, é uma carreira que também, aquilo que você falou, né? Ela te priva muito da família, né? Priva, e assim... As pessoas não veem isso, né? Porque acham que é só o glamour de viajar, de conhecer os lugares. Mas você fica muito sozinha, né? É uma carreira muito solitária, isso que eu ia falar. Muito solitária. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa solitária. E assim, imagina, hoje eu tô morando em tal cidade. Aí você cria os seus laços. Amanhã você tá morando em outra cidade, você cria outros laços. Então, assim, você nunca cria... Raízes. Né? Raízes. Eu sou até hoje um pouco nômade, né? Eu tô aqui em Teresópolis, mas daqui a pouco eu fico assim, e aí, pra onde que eu vou morar? Mas tem isso, das pessoas chegarem num quarto de hotel e estarem ali sós. Então, tão longe da família. Quantos natais eu passei fora, ano novo fora, aniversários fora. Por mais que a gente queira estar presente com a nossa família, mas muitas vezes não consegue, porque existe uma escala de trabalho. Mas assim, o momento certo de eu ter saído chegou na hora exata. Isso pra mim foi muito forte, assim. Eu sabia que já era aquele ciclo que estava terminando. E no meio disso tudo aí, mesmo nesse vai e vem da vida, você conheceu seu marido como? Porque ele não é piloto, né? Não é piloto. Foi de uma forma muito, muito diferente, assim, pra mim, né? Pra quem a Natália é hoje, né? E pra quem eu era. Então, existe uma transformação. Eu tava voando mas não tava com base no Rio de Janeiro. Então, minha avó morava no Rio, em Copacabana. E aí tinha um grupo de meninas que falaram assim pra ele: poxa, a gente tem uma amiga que ela é da aviação e ela precisa entrosar, conhecer pessoas, tudo. Vamos marcar de ir num bar e com o pessoal para ela poder conhecer outras pessoas e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na porta desse bar, eu não era ainda convertida, nada disso. Eu cheguei lá na porta do bar. Na hora que eu olhei para ele, eu falei assim: com ele eu casaria, sem conhecê-lo. Nem tinha ouvido uma palavra. Nada. Foi exatamente assim. 2 meses se passaram, eu reencontrei. Quando eu reencontrei, eu falei assim: eu não acredito que é ele. E aí é o que eu sempre falo, né? Reencontrou assim, né? Do nada, assim, eu reencontrei. Porque uma amiga minha falou: a gente vai sair, tava marcando de sair. E aí, quem é que tava no local? Ele. E dali isso foi em setembro de 2013. E de lá pra cá, a gente nunca mais se desgrudou. A gente casou com 7 meses de namoro. Em 15 dias ele me pediu em namoro. Quando ele escuta essa história, ele fala que é mentira, mas é real. Mas foi muito interessante. Por quê? Em São Paulo, foi um momento que eu conheci Jesus, mas eu estava afastada da igreja. Então, assim, minha vida não era exatamente... Eu sentia que eu tinha uma história cristã a ser construída, mas eu estava afastada. E quando eu casei, eu entendi que eu precisava realmente agora estabelecer minha família e estar presente de certa forma, que eu não pertencia a muita coisa do mundo em si, já não fazia sentido para mim há muito tempo. Só que eu não tinha essa ligação. E aí, voltando pro Rio, ele chegou: não, a gente vai voltar pro Rio, tudo mais, então a gente vai empreender no Rio de Janeiro e não em Vila Velha, que a intenção era que ele fosse pra Vila Velha. E aí eu voltei pro Rio. E foi ali que começou exatamente o meu retorno para a igreja.
chegar e pensar, por quê? Se duas pessoas que se encontraram num ambiente totalmente atípico, né? Não tinham ali uma base cristã, né? Para realmente você saber quais são os pilares, quais são os fundamentos. Os princípios, né? Pra uma família. E foi muito terrível, assim, meu início de casamento. Porque eu só via só o meu marido, que na época era namorado, só aos finais de semana. Imagina, você casa e agora você tá convivendo 24 horas. E até pelo estilo de vida independente que você levou esses anos todos, e por ser uma mulher muito independente, de ir e vir, Sim. fazer quando você bem entendesse. Não foi fácil. Meu início, assim, eu queria desistir do casamento. Então, assim, eu não conseguia visualizar dando certo. Eu pensava assim, gente... Vamos se submeter. Porque eu queria muito que desse certo, mas assim, ele também não cedia e era aquela visão do mundo. Sim. Tanto que eu passei por um curso Mulher Única, que realmente foi o que eu decidi. Eu quero ser uma esposa com fundamento em Cristo. Então, foi um curso para mim transformador, porque durante muitos anos eu fui a Natália do mundo. Sim. Então, tentando ser esposa dentro de casa. Sim. Então, foi... Os valores que são imputados pra gente, né? E foi aí que eu comecei realmente a minha nova história, entrar pra igreja e comecei a orar, porque ele era espírita. Então, era muita batalha espiritual dentro da nossa casa. E os dois muito focados em crescimento profissional. E a gente sempre deixava, era como se eu tivesse um sócio. E não era casado. Durante muitos anos, eu tinha um sócio. E não tinha um esposo. E eu ia pra igreja sozinha, muitas das vezes. Porque era aquilo, eu aprendia na igreja, mas chegava em casa, eu explodia rápido. Então, ele falava assim, você acabou de voltar da igreja? O diabo só, né? Aí você acabou de voltar da igreja, tá agindo, tá fazendo o que lá, né? Tá fazendo o que lá? Era assim. Mas no fundo ele tinha razão, né? Total. E foi uma vez que, escutando a pastora da igreja que eu frequentava no Rio, ela falava, mulher, vocês têm que orar. Não é brigando, não é falando o que vocês pensam, vocês têm que orar. E eu comecei realmente a colocar os meus joelhos no chão, comecei a orar muito. E eu ia pra igreja, eu separava o banquinho dele, botava uma bolsa ali. Aí as pessoas entravam na igreja... Tá, era exatamente a declaração. Já tinha aquela declaração de fé sobre a vida dele. E em 2020, quando entrou a pandemia, foi aí que ele aceitou Jesus de forma online. Porque chegou um momento assim, de muita tensão na gente, que a gente realmente tava para se separar. Falei, dessa forma não dá. Não dá pra gente conviver como... Isso não é um casamento. E aí foi esse chacoalhamento mesmo na nossa vida. E eu também pude realmente ser uma esposa, porque eu não estava sendo esposa. Então eu estava cobrando dele ser esposa, mas eu não era esposa. A gente tem essa mania feia, né, de querer apontar o dedo pro outro, mas na realidade é um espelho, né? Reflexo. né? Então era exatamente isso que estava acontecendo comigo. E aí ele aceitou Jesus, se batizou e eu decidi, eu preciso agora aprender a ser uma esposa cristã. Como que vai ser isso? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sempre batalhei por essa questão, eu acreditei que existe essa família Doriana. E ela existe. Ela existe, porque o Senhor, ele sempre nos mostra isso, né? Quando a gente coloca ele em primeiro lugar, ele mostra isso pra gente, que a gente pode superar todos os obstáculos, a gente pode superar todas as dores, mas tendo ele em primeiro lugar. Então, hoje, qualquer problema que eu tenho, eu levo pro Pai. Isso aí. Eu falo, Pai, o Senhor tá aqui, então me escuta. Você acha que diante dessas dificuldades também que você viveu, de adaptação no seu casamento, assim, se tirando a parte, né, de formação cristã, isso veio por causa de tantas dificuldades que você enfrentou ao longo do seu caminho dentro desse universo masculino? Porque você era uma menina, uma jovem que morava sozinha, independente, que precisava ser forte para poder ir contra um sistema dentro, né? A gente tem um segmento, o machismo, ele está presente em muitos segmentos, assim como o feminismo também. Sim. Nenhum nem o outro
faz bem. As pessoas confundem feminilidade com feminismo. Então, Isso. são completamente coisas diferentes, né? Você ser uma mulher independente, você ter o seu recurso, você ser uma mulher que exerce autoridade, liderança, é totalmente diferente. Eu vivo nesse meio também de autoridade, né? Mas eu sou submissa, sou casada também. E isso não tira a minha autoridade nas posições que Deus me dá. Mas às vezes a gente, em prol da gente se posicionar, a gente também entra muitas vezes debaixo desse clima, né? De você se impor sempre para você conquistar o seu espaço. E aí, muitas vezes, quando você vai dividir ele com uma outra pessoa, você tem que desconstruir, né? Você passou muito por isso nesse seu processo da profissão, para se adaptar. De vida, nem só de profissão, né? Porque você foi morar cedo muito sozinha. Sempre muito independente. Então, é muito assim, é o que eu acho, é o que eu penso. Se não tá satisfeito, tchau, eu sei viver. Porque assim, o que é um relacionamento? É você abrir mão, né? É você ceder. E quando a gente tem é muito bem resolvida, eu acho que isso rouba muito da gente essa coisa da dependência do outro, né? É autossuficiência. E eu era assim, infelizmente. Mas Deus foi curando. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu enfrentei foi confiar nele financeiramente. Porque a gente agora estava casados, a gente tinha um único negócio e eu tinha medo das coisas não estarem no meu nome. Do tipo, e se ele me abandonar e levar tudo? E porque era assim que eu pensava. Minha família sempre foi muito imputada essa questão mesmo. Ah, não tá dando certo? Separa. Minha mãe, uma palavra muito forte isso. Ah, não, ao invés de estimular, continuar casado, não, ver as dificuldades. Ah, não, se não der certo, separa. E realmente a gente vem... Isso entra dentro da gente, né? Entra, eu era muito essa questão. E eu precisei ser muito bem tratada. Mas isso era uma coisa realmente da família em si, né? Não de todos da família, mas de pessoa mais presente ali pra mim, minha mãe. Eu via isso direto dela. Então, isso era... Se tornou uma verdade, né? Porque assim, se o pai e a mãe estão batendo martelo, então tá. Exatamente. Se você tem o respaldo do teu pai e da tua mãe, então tá. Aí você nem tem que fazer sacrifício pra dar certo, né? Exato. Porque você vai levando a vida. Exato. Mas foi o que fez eu mudar realmente foi estar na igreja. Não é estar, é você realmente praticar o que a palavra diz. Isso aí, o princípio que tá lá, né? Então isso, assim, eu comecei a estudar a Bíblia, então comecei a fazer várias coisas, ler livros cristãos, então foi realmente um nível de... desconstrução também, né? Descontaminação, né, Natália? Porque eu era muito isso, autossuficiente, independente, tinha medo de deixar tudo no nome dele, então era tudo no meu nome. E aí, com isso, dos meus grandes propósitos, como a gente tinha a empresa juntos, então, assim, os dois trabalhavam juntos tudo. Então, um dos meus grandes propósitos no ano de 2020, a gente está em 2023, 2022, eu passei pelo ano da reconstrução da identidade da Natália como cristã, total. Eu fiz primeiro um curso Mulher Única. No Mulher Única, eu queria aprender a ser uma esposa cristã. Passei por todo o processo e aí com isso eu declarava no curso que eu queria que meu marido fosse 100% provedor da casa e que eu estivesse ali também sendo uma mulher independente, mas que tudo viesse 100% dele. Sim. E aí a gente começou a planejar ter filho. Então o primeiro fruto do Mulher Única foi assim, no último dia de aula eu descobri que eu estava grávida. Que coisa linda. E o curso são 6 meses, não são? Não, foram 3 meses. 3 meses. 3 meses. Aí depois eu fui pro Mulher... acho que foi Mulher Reconstruída que eu fiz. Foi Mulher Reconstruída? Eu acho que foi. Foi um outro curso que foi Mulher Reconstruída, onde eu queria a questão da minha identidade profissional. Sim. Por quê? Eu já tinha, assim, dentro do empreendedorismo, a gente tinha expandido mais de 50 franquias. A gente teve um crescimento muito alto, muito grande dentro da empresa. Então, a gente era convidado para palestrar, para falar sobre o nosso negócio, ensinar pessoas, treinar. Porque nesse que você começou a empreender, vocês entraram dentro de um circuito de franchising. Isso. Era um movimento de marketing de relacionamento, onde as pessoas têm um produto e levam o produto ao mercado. E aí, a gente começou realmente a criar lojas
que eram de lojas saudáveis nesse produto. Então eu treinava atendimento, como você vai sorrir, como que você vai atender o cliente. Parecido com o trabalho que eu fiz em franchise. Então a gente fez todo esse processo. E aí foi porque meu marido era da área da siderurgia. Então ele tinha estudado engenharia. Então a gente uniu toda essa parte do atendimento com a parte de sistemas. E realmente foi um crescimento muito rápido dentro da empresa. E a gente, de certa forma, a gente acha o quê? Que nós somos as pessoas que realmente... Os mestres. Isso daí. E Deus foi e tratou com a gente na pandemia. Imagina, de uma noite para outra você fecha 50 lojas. Então, aquele dinheiro que entrava mensalmente, acabou. No mês seguinte, 0. E eu entrei numa depressão muito profunda em termos profissionais. Que realmente e agora? O que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? E aquela loucura de rede social e tendo que postar o dia inteiro na rede social para você adaptar. E eu falava, não é isso. Aquela enxurrada, né, de nuvem, de muita informação. E aí eu falei assim, e Deus me recolheu naquela hora, não é isso, não é isso. E eu não conseguia me reencontrar novamente. O que eu vou fazer? E eu tendo que ser líder, tendo que inspirar, tendo que falar com as pessoas, tendo que ser tudo ainda. Mas eu sentia assim, mas eu tava muito machucada, muito machucada. E foi então que o meu outro propósito no ano de 2022 foi reconstrução da minha identidade profissional. Eu continuei profissionalmente trabalhando, fazendo tudo, mas eu sabia que existia algo a mais que eu ainda não tinha, assim, por conta da rotina de trabalho, tudo, eu ainda não tinha me encontrado ainda. E o fechamento disso tudo, que tinha a ver com o casamento, era estabelecimento de finanças. Então, o ano de 2022, eu tirei o ano para tratar o meu espírito. Tudo isso de acordo com o Senhor. Então, assim, foi algo que eu vivi e me surpreendi, assim, de uma forma, assim, muito intensa, muito incrível, porque eu deixei de ser aquela Natália do passado, que era uma mulher 100% independente dela mesma, né, que não confiava, autossuficiente. Nunca fui uma pessoa arrogante, nunca fui uma pessoa que menosprezava. Não, essas coisas, graças a Deus, nunca fui. Mas eu sentia que existiam algumas coisas que eram muito fortes na minha carne, que elas precisavam realmente ser anuladas ali. E confiar 100% no Pai. E foi exatamente isso que a gente aprendeu a fazer dentro do casamento. E as coisas foram 100% estabelecidas. Você acredita, né, que toda a base nossa para as outras áreas da vida está primeiro em tratar o seu espírito, o seu interior? Você acredita que isso é a chave? 100%. Primeira coisa que eu falo, a base de todas as coisas é o espírito. É a gente poder realmente iniciar o dia com um relacionamento, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra. E a Bíblia, ela tem que ser lida anualmente. Se você me perguntar assim, Natália, o que está escrito? João, eu não sei nada, mas eu leio e compreendo o que aquilo está me falando naquele momento. Sim. Então, desde 2014, eu faço a leitura bíblica anual. E cada vez mais eu vou aprendendo, cada vez mais eu venho sentindo que antes eu lia a Bíblia, mas eu estava ainda muito no mundo. Eu não estava sendo... Agora não, agora eu leio a Bíblia realmente com profundidade, com aquele tempo. Com a meditação, com a meditação da né? palavra. Exato. Eu não era essa Natália. Eu entendi como que a gente tem que realmente ter essa intimidade com o Pai, que eu não tinha. Era assim, era fazer uma oração e achar que as coisas iriam acontecer. Não, é no íntimo mesmo, é você entender que é um relacionamento de pai e filha, pai e filho. Não é tomar uma pílula, né? Vou tomar uma pílula, daqui a pouco minha dor de cabeça passa. Então, isso pra mim, no início até mesmo agora da maternidade, foi muito doloroso. Porque eu achava que no mundo fantástico da Natália, que ela ia acordar, ia fazer o devocional dela, que ia ler a Bíblia, tomando a xícara de chá quentinha, tudo que eu fazia antes. E aí, neném de madrugada acordando, mamando, você cansada, exausta.
E eu assim, gente, não tenho mais meu tempo para poder ler a Bíblia. A gente tava até conversando isso nos bastidores, né? Porque foram 9 anos, né, de casada que você... antes de ter uma... E a gente, quando é muito ativa, profissionalmente, a gente quer realizar o sonho da maternidade, mas muitas vezes inconscientemente a gente vai empurrando. Né? Até porque tem as outras coisas, tem a instabilidade, a falta de segurança. Aí se eu tenho filho, meu casamento não dá certo. Tem isso tudo. Não tem? Se eu tenho filho, mas eu tô passando essa circunstância aí, eu vou ficar com a criança e tal. Isso tudo passa pela cabeça da mulher, entendeu? Quando a mulher é muito, né, independente, não conseguiu ainda entender o que é família de fato, né? E a questão de, não, o filho, ele vai te tirar do foco profissional. A gente vê um monte de pessoas hoje, essa geração de hoje que não quer ter filho. Não quer ter filho. Por quê? Porque o filho é visto sempre como uma pessoa que vai atrapalhar, não como uma continuação de um legado, né? Isso. De um nome. Não, mas pra quem é muito alcoólico e tal, a gente vive nesse mundo, a gente sabe. Não, o filho você tem que abrir mão, você não vai conseguir. Não, a gente consegue fazer, mas é aquilo que você está vivendo agora, né? E isso eu acho que faz muitas mães hoje, que são independentes, adiarem a maternidade. Uma das coisas, pastora, que eu já vi, assim, qual o momento que eu queria ter realmente a minha filha ou o meu filho, né? E aí veio a Valentina para alegrar cada vez mais nosso dia. Era que realmente a nossa família estivesse na igreja. Sim. E Deus foi muito maravilhoso. Ele que sabe de todas as coisas. É verdade. Porque durante 9 anos, se perguntar assim, você tinha um método para não engravidar? Você não tinha. Não tinha. Mas era o que eu declarava sempre. Que eu queria ter o filho no momento onde que realmente ele fosse criado na igreja. Sim. Porque eu não fui. E assim, se tivesse assim, Natália, quais são as coisas da sua infância, da sua adolescência que você gostaria de realmente de apagar e ter vivido? São os fundamentos cristãos dentro da minha casa. Isso pra mim eu sei o o valor disso. E foi maravilhoso, porque o meu marido, ele aceitou Jesus. Depois disso, ele se batizou. Depois disso, a gente começou a frequentar a igreja juntos. Então, foi tudo muito... Isso tudo antes de você vir para Teresópolis? Não, aqui a transformação, assim, antes de vir para Teresópolis, ele se converteu. O batismo já foi aqui já em Teresópolis e a gente frequentar a mesma igreja juntos aqui também em Teresópolis. Que coisa linda. Então, eu sabia disso, que assim que eu cheguei, que eu tinha um chamado espiritual muito forte aqui na cidade. Então, isso pra mim era que eu fui buscar, que chamado é esse dentro, né? Então, e eu sei que ainda isso tá muito no secreto com o pai, a gente tá tratando isso e que daqui a pouquinho aí ele vai aflorar. Mas, e a Valentina, ela veio através de uma declaração realmente de fé. A gente sempre faz os nossos planos juntos, né? Pro ano de 2022, o que a gente deseja. E a gente colocou ter o nosso primeiro filho em 2023. E aí, uma semana depois, eu descubro que eu estava grávida. Então, foi a primeira vez que a gente tinha sentado para conversar sobre filhos. E assim, existiam realmente muitas coisas que estavam machucadas entre o nosso relacionamento, que a gente passou por um retiro juntos. Então, foi um momento muito nosso, onde a gente pôde honrar um ao outro, lavar os pés um do outro, sabe? Pedir perdão um pro outro. E aí, realmente, o Senhor falou, agora vão, né? Agora vão. E foi exatamente isso que aconteceu. No mês seguinte, era engraçado demais que todo retiro que eu ia, todo mundo falava do meu útero. Ah, você tem um problema para engravidar? Gente, eu fazia constantemente exame, não dava nada. Não, agora vai fluir. Aí no outro retiro, porque você tem o útero seco. Aí o pastor falou isso pra mim e depois veio me pedir perdão, desculpa que eu falei que você tem útero seco. Ah, mas foi pra mim? Eu nem ouvi. Eu falei assim pro meu marido, falei, gente, o que acontece? Que todo retiro que eu vou, vai lá e por que não fala? Você vai ser próspera, bem-sucedida? E não, era sempre do meu útero. E aí eu falei, e teve um processo assim, que um pastor chegou e falou,
o que tá bloqueado agora vai fluir. E assim, e era questão ali Não era físico, era espiritual. espiritual. Seu útero, ele não gerava, não era no, né? Era no É. espiritual. E eu acredito muito que quando a gente se pediu perdão pelas coisas do passado, foi ali que foi gerado realmente, porque foi ali que teu ventre foi aberto. Foi impressionante, porque em menos de um mês eu já estava grávida. Então, e diante de todo o propósito que eu queria, né, assim, então veio no momento certo, no momento perfeito, a Valentina Alinhado ao chegou. trono de Deus, né? Foi incrível demais. Então, é um milagre. A Valentina ter nascido é um milagre de Deus na nossa vida, tenho certeza E disso. mais um processo, né? Porque aquilo que a gente estava conversando, né? É você reorganizar, repaginar todo o processo de vocês, porque vocês continuam trabalhando profissionalmente, né? Ou vocês continuam na mesma empresa? Como é que é hoje essa área de empreendedorismo na vida de vocês? Então, e aí a gente passou por uma grande transformação, né? Porque com tudo isso da pandemia, Sim. de ter fechado as lojas, a gente teve que se reinventar no digital. E a gente trabalhava muito com o mercado de emagrecimento, saúde e bem-estar. E eu não queria mais trabalhar com o emagrecimento, não era mais a minha praia em fazer mentoria para mulheres dentro dessa área. Uhum. E aí eu passei pelo meu processo de ficar exatamente no sofá, ali esperando. Tipo assim, agora. De novo, né? O meu chamado. E meu marido, ele montou toda uma empresa de marketing digital para ele, né, em termos de venda de curso. Então, hoje ele tem um programa de venda de cursos na área do emagrecimento em si, que graças ao pai é um sucesso. E aí veio todo esse trabalho, ele nessa área. E eu ficava assim, mas eu quero continuar a fazer algo que eu ame, que realmente é ensinar mulheres, é capacitar mulheres, é fazer elas fluírem no negócio delas. E eu tava muito assim. E aí meu marido chegou e falou, né, olha, eu vi um negócio pra você. Eu falei, não quero mais essa área. Ele, Natália, espera, vamos conversar, não quero. Que era exatamente no marketing de relacionamento. Falei, não quero mais essa área. Ele, é pra você. E eu não queria ver de jeito nenhum, professora, de jeito nenhum. E foi quando, assim, ele me colocou dentro de uma reunião, assim, na minha casa. Acabou que, assim, um dos amigos nossos foi na nossa casa, e aí eu vi toda a proposta, todo o engajamento. Eu falei assim, aquilo dali na hora me tocou no coração, na hora. Fui orar e eu falei assim, Senhor, eu só vou desenvolver se tiver a base de liderança cristã. Se não tiver a base de liderança cristã, eu não desenvolvo, porque eu já tive um negócio e onde a base não era cristã. E eu não quero isso de novo, porque a gente vive pro mundo e não vive pro Senhor. E foi exatamente isso. É cristã, vem comigo. E foi exatamente o que realmente agora eu saí, né, da empresa, deixei todo um contrato onde a gente tinha um nível de reconhecimento, um nível de crescimento profissional muito grande. Então a gente abriu mão desse contrato e aí hoje eu exerço desenvolvendo a expansão, né, de negócio da doTERRA, que é o marketing de relacionamento. Sim. E assim, para mim é incrível, porque ensinar mulheres, ver elas ganhando renda a partir de casa, estão com filho, porque a gente sabe, você tá às vezes nas grandes cidades, se leva 2 horas para poder ir e vir. Então, assim, mas o meu negócio não é um negócio assim, de onde só as pessoas entram, é desenvolvê-las em todas as áreas. E uma delas é exatamente elas conhecerem Jesus. Isso para mim é algo muito forte. Porque eu sempre sabia falar, levar isso, transmitir isso. Muitas pessoas eu via que aceitavam Jesus porque me viam assim, na rede social, mostrando ali a Bíblia, falando um pouquinho sobre a palavra, mas eu não sabia o quanto que isso era realmente forte. E é uma forma de eu poder levar cada vez mais a palavra para as pessoas. Eu já trouxe mais 2 pessoas aqui que trabalham com doTERRA. É uma empresa muito sensacional. Porque hoje existe um cuidado da vida das pessoas. Sim. Se a gente for para pensar quantas pessoas estão em depressão, estão ansiosas, estão passando por um luto,
e elas estão fechadas. Então, através de um produto em si, você pode entrar na casa dessas pessoas, você pode entrar na vida delas, elas se abrem para você. Eu tô passando por esse problema. E você chegar, você já frequenta uma igreja, Isso aí. você conhece a palavra, você ora. Então, por isso que eu acho que é um propósito muito lindo, porque a empresa tem um propósito bacana relacionado a isso, a saúde. E quando a gente está trabalhando com saúde, é o que o Senhor deseja pra gente, né? É que a gente tenha essa vida, né? Vida em abundância. Aí você tá nessa fase hoje, né? Meu foco sempre foi treinar pessoas, expandir a empresa em si, treinando pessoas para que elas consigam ter um resultado financeiro, elas poderem levar sustento para casa e construir a renda que elas desejam, porque o mercado tradicional em si, a gente às vezes é limitado. É verdade. A gente quer aquela renda, mas a gente tem aquele limite. E aí elas têm muitos sonhos. Poxa, mas eu queria tanto fazer isso, queria tanto ganhar isso. Então elas podem hoje construir a renda delas de uma forma paralela com aquilo que às vezes ela ama, porque às vezes ela já tem uma profissão que ela ama, mas ela quer... É um extra, né? Então ela vai adequar o tempo dela. E quem também gosta de liderar pessoas ou treinar pessoas, aí também pode fazer de forma integral. E é muito bacana isso. E é bom porque a gente sai também desse estereótipo, né? Porque essa é a cultura brasileira. É uma cultura muito de nível de salário, né? De salário mínimo. Exato. E muitas vezes a gente vê as pessoas se limitando não que um salário mínimo, né? A gente sabe que é digno o trabalhador do seu salário. Mas às vezes que as pessoas não sonham, porque elas ficam limitadas naquilo ali. A esteira delas é aquilo ali. Como que ela vai fazer para sair daquele universo? E aí hoje a gente tem, né, essas ferramentas para que você possa ter essa outra renda extra e possa fazer o seu salário, porque você vê que você vai fazer aquilo que você se disponibilizar a se dedicar. E aí Deus vem e abençoa, né? Eu sempre pensei, a renda extra ela é muito bacana. Mas às vezes a pessoa, ela não sabe como calcular a renda dela. Um grande exemplo eu já vi assim, antes de trabalhar apenas com segmento. Sim. Então eu tenho assim muitas amigas, poxa, Nath, eu vendo bolo, mas só que eu não tô vendo resultado. Porque eu não sabia nem fazer a pessoa aprender de E aí eu chego e tenho o maior prazer de fazer uma mentoria para ela. Então vamos sentar, vamos entender mais do seu negócio. Às vezes ela tá gastando muito tempo, gás, fazendo bolo e não tá calculando o lucro. Então acontece muito, empreender hoje para o brasileiro é algo assim muito, é uma nova realidade. O empreendedorismo, acho que depois de 2018 ele começou a crescer bastante no Brasil, e aí 2020 realmente veio esse momento da gente não teve jeito, né? Ou vai. Só que aí as pessoas elas se frustram. Às vezes elas não dão certo no primeiro empreendimento delas, elas acham que aquilo não é mais para elas. Não, isso não é para mim, empreender não é para mim. Mas nem tentaram. Então a gente tem que entender isso, né? Você passa às vezes anos se dedicando numa faculdade ou então estudando, e aí o empreendedorismo, as pessoas elas já querem investir, já tem um resultado. Em 6 meses acha que a pessoa já tem que... Já no primeiro mês mesmo, não vendi nada, eu não consegui nada. Não, mas vem cá, você tá ainda aprendendo a empreender, você tem que... Ainda existe um passo a passo. Vai errar muito antes de acertar, né? Exato. Então, você poder ensinar as pessoas a que elas visualizem que elas são capazes, isso é muito lindo. E assim, pessoas totalmente improváveis. Exatamente. E aí quando eu olho para elas, essa é a minha vontade. Não, você não é improvável de empreender. Você vai dar certo. Então é só seguir aqui um passo. E as pessoas acham, né, que para empreender você tem que ter muito dinheiro, né? E que nada, assim, eu acho que empreender é realmente você ter vontade, resiliência, ter aquela chama dentro do seu coração, alinhamento com Deus em primeiro lugar, porque se você empreender errado, o Senhor vai fechar aquela porta para você. Se você tem realmente esse alinhamento com o Pai, é importante demais você saber o que você vai empreender, porque Ele fecha a porta, não é aqui. E aí você às vezes, se você não tem entendimento, você se frustra e você acha que não é isso, você nunca mais vai empreender, você vai ter que ficar 100% no CLT.
e ali engavetando diversos sonhos. O CLT realiza sonhos? Muitos, muitos. Mas é o que eu falo, se tem um nível de insatisfação, se você acredita que você pode mais e além, você pode também empreender na sua área, no seu ramo. Sim, exatamente. Quantas pessoas aí hoje desenvolvem a área que amam e fazem um empreendedorismo a partir delas. Então é você mostrar para essas pessoas esse nível de estradas, né, que ela pode seguir para crescer na vida e realizar os sonhos dela. Então acho que esse é meu propósito de vida, é ser um instrumento na vida das pessoas, ajudá-las a realizar esses sonhos que elas desejam. Que coisa linda, né? E aí a cidade recebe esse presente, né? Agradecer seu marido, né? Que é Teresopolitana. Mas eu sou mais do que ele, eu amo essa cidade. Desde quando botei os pés aqui. Porque Teresópolis é uma cidade muito segura. Sim. Então, assim, pra gente que já conhece outras cidades, outros países, eu fico impressionada com o nível de segurança da cidade. Então foi isso que eu não queria morar aqui, porque eu detesto frio. Então assim, eu falava, Deus me livre morar naquela cidade que é muito fria e tudo mais. Mas o que me fez mudar foi uma corretora de imóveis que falou assim, não, você não precisa guardar seu celular, aqui a gente sai com o celular na mão. Eu morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, ali onde você chegava na Voluntários da Pátria, eu tinha um comércio ali na Voluntários da Pátria que, assim, eu ficava com medo que se passasse depois. Então, depois da pandemia, eu falava, não tem condições de eu estar aqui. Qualquer hora eu vou ser assaltada aqui. Não tem condições. Então, você vir realmente uma cidade segura... É uma cidade de refúgio, né? De proteção. Teresópolis, assim. É sensacional. Então, foi por isso que, assim, desde a primeira eu falo isso. Gente, aqui é seguro. Aqui você tem qualidade de vida. Não, e é engraçado porque quem é da terra, né? Minhoca, e é criado aqui, não está acostumado e fica sempre na cidade, quando vai para outras cidades que têm índice de violência, as pessoas são... O Teresopolitano, ele é tão inocente... que às vezes eu levo algumas pessoas e falo assim, olha, cuidado, você não tá no Teresópolis. A pessoa esquece, bota o celular não sei aonde e não observa o que tá acontecendo, porque tá acostumado aqui, né, que é tudo... Então, assim, é muito diferente, né, o ambiente, o clima, é tudo muito diferente. Eu costumo falar, a gente já pensou nessa cidade, porque às vezes a gente ouve declaração, Teresópolis nada dá certo. Teresópolis, o emprego, não sei o que, a pessoa não paga bem. Teresópolis, cidade que não tem nada. Eu falei, gente, não é isso. Olha a tua cidade como ela é. Você tá numa cidade próspera. Totalmente. Completamente. Né? As pessoas que vêm de fora, né, Natália, conseguem perceber isso muito mais do que quem tá aqui dentro. Eu vejo muita gente amaldiçoando a nossa cidade. Dizendo que nada dá certo aqui, que aqui nada vai pra frente, sabe? O negócio nada vai pra frente. Eu falei, não é verdade. Isso é falta de investimento, de sonho, de empreender. Existe um ponto aqui na cidade que, assim, eu vejo a cidade muito próspera, muito. Desde quando eu botei os pés aqui, eu enxerguei a prosperidade na cidade. Uma coisa que, assim, o maior investimento, eu acho que o empreendedor deve ter é no atendimento ao cliente. Isso aí. Porque é um pecado, eu falo, gente, é um pecado. Aqui parece que você tem que implorar para ser atendido. Implorar para um bom atendimento, uma coisa às vezes assim tão simples, que eu falo assim, essa pessoa, a gente consegue visualizar, eu entro num ambiente, eu consigo visualizar tudo que aquela pessoa ela pode melhorar e implantar, que o negócio dela vai explodir. Uhum. Então isso para mim é muito fácil. Eu entro nos estabelecimentos e falo, se você mudar isso, se você fizer essa estratégia, vai melhorar. Então, assim, é uma coisa que aqui são poucos detalhes. E às vezes é nem investimento financeiro. Exato. A maioria não é nem se trata de investimento financeiro. Não precisa. São detalhes pequenos e que são principais. Mas as pessoas, elas não investem nisso. Então, isso para mim é uma grande questão aqui que todo empresário deveria realmente rever isso. Isso é fato. E eu vejo assim, muitas pessoas até às vezes fecham um negócio e eu falo, caramba, não acredito que fechou. Isso aí. Tem tudo para dar certo, tudo. Mas falta realmente essa reavaliação do negócio, né? Olhar para fora. Então, eu vejo a cidade muito próspera, muito.
Não tenho dúvida que vai prosperar cada vez mais. E as pessoas aqui, elas têm esse desejo, mas só que elas não... Às vezes nem sabem como fazer. Exato, não sabem como. Isso é fato, porque como eu lido muito com pessoas, converso com muitas pessoas que vêm me procurar, Nath, como que é para empreender, como que funciona, tudo. Então, assim, primeiro erro da pessoa que quer empreender é não investir, é achar que não vai ter investimento. Isso é um grande erro. Como é que você quer construir uma renda se você não vai investir? Exatamente. Até mesmo se você for fazer bolo em casa, você vai comprar. Você vai ter que comprar. E como é que você vai prospectar? Então as pessoas, elas não sabem nenhum processo de prospecção, de um fechamento de uma venda, saber cobrar. Exato. Eu acho que isso também é um ponto muito, né? Como você cobra. Eu vejo assim... E eu falo, aprende a cobrar, você não tá... A gente tá o tempo todo comprando. Favor, né? Não é. A gente compra o tempo inteiro. A gente tá comprando o tempo todo. O tempo todo a gente tá comprando. Então, assim, não é errado você cobrar, por mais que seja um amigo, ser um conhecido, não. A moeda, ela tá circulando. E se não for por você, vai ser por outra pessoa. Então, aprenda. Desde a prospecção, atendimento, fidelização, fechamento. E hoje você vende esses cursos? Você dá essas mentorias? Dou. Isso daí é a coisa que eu mais amo na vida. Esse daí realmente você entender o seu propósito e você alinhar. Então, uma das coisas que eu sempre fiz, eu acredito muito no poder da oração. Tem muita gente que ora de forma se lastimando, né? Poxa, minhas coisas não estão dando certo, eu queria fazer isso e nada vai para frente, então levar isso sempre é como que as coisas não estivessem indo para frente. Não, você tem que orar mesmo na certeza, assim, eu abençoo aqui o meu negócio, aquilo que eu decidi, se eu coloco as mãos, sabe? Tudo isso é você ter essa declaração positiva na sua vida. Sim. Porque eu vejo muita lastimação também. É verdade. Naquilo que a pessoa quer e não leva pra frente. Então, é você ter aquela tua fé, ter a fé extrema na sua vida. Vai, né, trazer a perseverança, Exato. A resiliência. É chamar o Pai pra todas as... E aí, se alguém quiser ver, né, te chamar, é só entrar em contato no teu Insta, né? Que a gente no lettering vai estar aparecendo aí. O @NataliaFel, com TH. Com TH, que é mais chique, é mais poderoso. Isso mesmo. Pra poder, né, também as pessoas terem acesso a isso, né? Porque eu acho que é uma rede de ajuda, de compartilhamento, né? Quando a gente é junto, a gente entende que junto a gente é mais forte, né? Exato. Você tá ali derramando daquilo que você aprendeu, que você aplica na tua vida, pra também abençoar a vida de outras pessoas, né? E a gente, assim, eu ensino um pouco de tudo nesse mundo do empreendedorismo, né? Vendas, atendimento ao cliente, fidelização, tudo isso. Então, dentro do Instagram também a pessoa consegue se conectar, consegue visualizar isso, também um pouco do negócio que eu desenvolvo, que é da Doterra, toda essa parte. Então, aí eu compartilho um pouco maternidade. Que coisa linda. Né? E recentemente foi muito interessante que uma amiga minha veio do Rio e ela foi passar o final de semana aqui em Teresópolis e ela falou assim: Natália, as coisas, elas não são perfeitas dentro da maternidade como você acha que é. Então, é aquilo, né? Que a gente se cobra sendo mãe, profissional, que a gente tem que ser produtiva. Não é assim. Não. Você também tem que mostrar a vida como ela é. Exatamente. Dentro da maternidade, ali nos stories. Eu falei, é a real, né? Que a gente vai ter dia que vai estar descabelada, que passou o dia você não conseguiu fazer nada, que o bebê não avisa a hora que tem cólica, a hora que tá dorzinho de dente que tá nascendo. E a gente tem que parar tudo e tá tudo bem. E tá tudo bem, e dedicação máxima e plena. É uma das coisas que... E a maternidade ensina muito a gente também a empreender. Se a gente observar... ensina mesmo. A maternidade ensina muito a gente. Muito. Ela ensina a gente a lidar com a gestão emocional, com a gestão do tempo. Né? Ela é tremenda para ensinar a gente várias áreas da nossa vida. Eu acho que a gestão emocional é algo assim... No início, assim, pra mim, todo mundo fala, né? Os primeiros 10 dias são enlouquecedores, né? E pra mim foi realmente. Imagina só, você tá lá tentando amamentar, porque tudo são flores, né? Isso aí. Você acha que vai amamentar, né? Que a criança você vai pegar a criança, você vê as colocar fotos das mães amamentando. Uau! Ai, teu leite em pedra, teu peito em pedra, da febre. Tudo. E teve um dia que, assim, eu
Foi logo assim, nos primeiros 5 dias da maternidade, foi muito engraçado pra mim, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. E aí foi uma moça para poder fazer um procedimento em casa comigo, né? Pra desinchar mais rápido. E aí ela foi, me atendeu. Quando eu cheguei no espelho, e eu tive também problema de amamentação, tudo. Eu vi meu cabelo descabelado. Toda desganhada. Eu toda assim, sabe? Eu falei assim, gente do céu, olha como ela veio aqui e como eu estava para recebê-la, né? Que era assim, né? Parecia, não, eu tô no meu momento, né? Deixa eu estar assim. E eu falei, não precisa ser assim. Exatamente. Não precisa, que só vai te ferir mais. Exatamente. Então, quando eu olhei aquilo, foi realmente um choque. Choque de realidade, né? Um choque. E é interessante que depois daquilo, eu passei a acordar todo dia de manhã, vou no banheiro, aí faço ali, escovo meu dente, passo um lápis no olho, ajeito meus cílios, passo um blush. Só uma coisinha básica, pentei o cabelo e sigo o dia. E engraçado que muita gente começou a falar isso nos meus stories. Nádia, que legal, você tá sempre arrumada, né, como mãe. E como que a gente, de certa forma, tá ali... Inspira, porque todo mundo sempre me vê, eu posso estar ali na camisetinha básica, mas eu tô sempre, de certa forma, ali arrumada. Mostrando, não arrumada, mas passando ali uma saúde mental, pelo menos pra minha filha, né? Exatamente. De não estar vendo a mãe ali descabelada. De pijama o dia inteiro. Não, eu tô amamentando mesmo, então eu vou ficar de pijama que é mais fácil. E a gente só se machuca, a gente vê que a gente só se machuca, né? Cada vez mais. E aí por isso que as mulheres vão tendo essa questão de baixa autoestima, vão se perdendo nisso. Tantas coisas decorrentes disso acontecem, né? Então, cuidar dessa autoestima é fundamental, ainda mais nesse processo inicial, né? Nossa, é tudo muito diferente. O corpo, eu falo assim, gente, antes da maternidade meu corpo era X, agora tá 3Y, como que pode? Como que volta, né? Como que volta isso, né? É todo um processo. É todo um processo, né? Como que faz? Tem coisa que não volta mais, não. Mas a gente fica linda do mesmo jeito. Essa coisa da aceitação, né? De você começar a aceitar as fases e momentos. A gente fazer o que a gente precisa fazer, mas entender que tem coisas que a gente vai aprender a lidar e vambora que tá tudo bem. Vamos caminhar que tá tudo bem. Tem outras coisas pra olhar aí. Gente, olha quanta coisa a gente falou. Ainda teria assim, muitas outras coisas pra falar. Mas eu creio que esse tempo nosso, que esse primeiro tempo nosso, né? Eu costumo dizer que ninguém senta aqui por acaso. Ele sempre que gera frutos, ele gera projetos, ele gera... né? A gente se alia, a gente faz parcerias porque a gente entende que é uma continuidade, né? Sim. E assim, eu tenho certeza que tem muitas coisas aí que você vai poder me ajudar. Essas mulheres que Deus tem dado pra gente aí, com essa geração de mulheres que precisa aprender e empreender, né? Exato. Eu também sou uma empreendedora, também tô nesse tempo agora da minha vida, né? Empreendendo também, preciso de muita dica também. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Nath, pra, de repente, essa mulher que tá aí em casa vendo a gente, passando por esse momento na sua vida, tipo assim, eu não tenho um estudo, eu não sei como fazer para ter o meu recurso, eu talvez não, acho que eu não sei fazer nada, né? E ela precisa assim, ser ativada nisso, né? Tá nesse momento onde ela quer ter o dinheiro dela, onde ela quer poder sonhar em comprar as coisas dela, ou ajudar a família, e ela acha que ela não pode. Exato. Queria que você encerrasse assim, dando essa mensagem. Para você que está agora assistindo essa live aqui, eu quero realmente te convidar a você fazer uma conexão com você mesma, né? De parar para pensar as coisas que você gosta de fazer, aquilo que você sempre se alegrou em fazer, né? Porque a gente começa a descobrir por que a gente foi chamado. Então, no meu caso, eu gosto de cuidar de pessoas, por isso que eu me alegro muito em fazer isso que eu faço. Então, qual é o seu chamado? Quando você vê algo assim na internet, ou até mesmo você passa por um estabelecimento, aquilo te alegra? E aí você tem que realmente orar, semear isso dentro do seu coração e começar a buscar como iniciar, porque isso é muito importante. Se você só ficar no campo do pensamento, você nunca vai colocar isso em prática. E o como iniciar, ele pode ser muito rápido. Você pode começar dentro de casa, de uma forma muito simples, e aí você vai aumentando, você vai crescendo,
Porque às vezes a gente já vê algo já pronto, vê uma loja pronta, por exemplo, se você quer ter um comércio de roupas, mas você já vê uma loja pronta, você acha assim, não, eu nunca vou poder ter essa loja porque eu não tenho financeiro. Mas se você vai ali traz 5 peças de roupa e aí você começa a revender, com esse lucro você vai começando a investir. E é importante você ter essa mentalidade. O empreendedor, ele investe o tempo todo na sua empresa, na sua carreira. Então, no pouco a pouco você vai crescendo, tá? Foi assim que eu comecei de porta em porta, na porta de banco, fazendo degustação em salões. Comecei no pequeno e depois fui crescendo naquele meu propósito, naquele meu chamado. Então, se é a sua vontade, se você quiser, poxa, Nath, tira essa dúvida para mim, me segue lá, @NataliaFel no Instagram, vai ser uma honra poder te dar um auxílio, te orientar e aí despertar em você qual o seu melhor, qual o seu chamado, tá? Vai ser uma honra. Deus te abençoe cada vez mais. E gratidão, Gabi, por esse momento, estar aqui com você. É uma pessoa que tanto inspira. Você foi na nossa igreja aí recentemente e foi muito lindo o derramamento da sua palavra. Eu não pude estar presente, pastor, e foi muito assim, mas eu tava lá com a minha filhinha, ali cuidando dela, que ela tava nesse dia tão doentinha, e assistindo ao vivo, e eu falava assim, poxa, como eu queria estar lá recebendo essa unção, mas essa unção foi derramada dentro da nossa casa e num momento muito especial que a gente precisava. Que coisa boa. Queria te agradecer, meu amor, por essa sua disponibilidade de ter vindo aqui. Obrigada. Né, de deixar um pouquinho, investir o seu tempo aqui com a gente, né? Empreender o seu tempo aqui conosco e que Deus possa cumprir. Amém. Né? Tudo que Ele tem para vocês aqui na nossa terra, na nossa cidade, que é sua também. Essa casa que virou sua também. E que Deus te use para levantar mulheres nessa cidade, famílias nessa cidade cada vez mais, viu? Conta com a gente, nós estamos juntos aqui para que a gente possa transformar famílias, né? Esse é o nosso maior desejo, viu? Exato, muito amém. obrigada. Gratidão. Deus abençoe você. Amém, vamos olhar para lá, dar nosso tchauzinho para aquela câmera. Tchau, gente, tchau. Beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Se você também quer fazer parte desse quadro, você vai lá no nosso Instagram, clica no link da bio e lá tem um formuláriozinho que fala assim, eu quero fazer parte do programa. Você vai poder lá se inscrever, porque eu quero ouvir a sua história aqui. Eu quero que você dê voz à sua história, eu quero que você compartilhe, porque tem coisa boa aí pra você compartilhar. Então vem pra cá, fica fora daqui não, tá bom? Fica com Deus.